Para quem não pôde comparecer no nosso evento, agora consegue assistir como foi. Tivemos o patrocínio da Fio a Fio, marca de enxoval brasileira com mais de 100 anos de tradição, que recentemente lançou a linha de enxoval para bebês. Teve até sorteio para alguns sortudos. O evento estava lindo, pronto para receber todos os nossos convidados. Teve gifts carinhosos, apoio da água na caixa para todo mundo ficar hidratado e também um coffee com doces deliciosos da Letápia. O momento do pré-evento foi incrível, com muita conversa e todo mundo muito animado pro talk. Então vamos conferir como foi? Por causa da pandemia, em respeito às autoridades sanitárias, à ciência, voltamos agora com toda a segurança. E voltamos de uma forma maravilhosa, junto com o Just Feel Month. Pedro e Fernanda, por favor, dê uma chegadinha aqui na frente. É assim, sabe, eu gosto de deixar as pessoas meio sem saber o que fazer. Pedro, por favor. Venha, a gente está aqui esperando você. Me botar aqui. Não, mas conta aqui, a Pedra está. Pedra aqui já acabou. Por que as meninas? Porque o Just Feel. Primeiro, eles são uma plataforma maravilhosa que trata de parentalidade. Eu esqueci alguma coisa, vocês conhecem. E, para a gente falar de conflitos intergeracionais, eu não posso falar só do nosso lado, do lado dos maduros. Maduros é bom? Todo mundo fica confortável com maduros? Eu não me incomodo com nada, mas as pessoas se incomodam. Se chama disso, daquilo, eu fico muito à vontade. Porque eu acho que a vida é uma dádiva e se a gente está chegando até aqui, é porque a gente está ganhando presente. E para ouvir o lado das mães, para ouvir o nosso lado, que é o que a obesidade faz, que é conectar gerações. E sem elas, como é que a gente conecta? Tem que ouvir, aprender. E essa vai ser uma tarde disso, de aprendizado. A obesidade existe há 8 anos, com portal, canal de podcast, eventos e qualquer outras coisas que a gente pode adivinhar. E isso é o que eu queria dar a vocês. Super boas-vindas e feliz de estar de volta a essa casa, a Unibis Cultural, que é a nossa casa, depois de 3 anos. E depois de todo mundo estar aqui bom, vivo e com saúde, ter superado a pandemia. Obrigada, gente. A Unibis quer te convidar a ver a doação de uma forma diferente. Novas formas excelentes. Não como filantropia, não como simples desencargo de consciência, não como o impacto da Einstein. Alguém vê doação como dar ação. A ação que se vê. A ação que se melhora continuamente. A ação que se mede. Para crianças, jovens, famílias e idosos necessitados que têm a sua autonomia. E transformam-se em agentes de suas próprias ações. Considerado pelos princípios da justiça social, será e ancorada por anos de experiência e eficiência comprovada. A Unibis possibilita que você dê ação e transforma. Violência social com contribuições financeiras. E um passado com objetos, roupas, móveis por móveis. E a Unibis Cultural com as leis de incentivo à cultura. Porque doação sem ação É até mais intensa. Bem, agora eu queria chamar o Pedro Pires, que é o nosso apoiador, que nos ajuda a trazer essa tarde de aprendizado para todos. Pedro, por favor. Bom, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a Elizabeth, da Rosidade, agradecer a Fernanda, do Just Real Month, para a gente
uma baita oportunidade ter essa porta aberta, porque a Fio a Fio, quando vocês falaram da palavra conexão, foi a palavra que me marcou, porque a Fio a Fio é sobre conexão. Nós somos uma indústria têxtil com 15 anos de existência, e quem fundou essa fábrica 15 anos atrás foi a minha mãe. Então eu já sou a segunda geração que tem a responsabilidade de conduzir um negócio, mantendo valores, mantendo os princípios que ela me criou, que ela trouxe. Acho que hoje a gente vai falar muito sobre isso. E ao contrário da maioria das marcas, que a mãe, normalmente quando ela tem o primeiro filho, se encontra com aquele momento mágico da maternidade, nasce nela também a vontade de trazer os conceitos da marca, a vontade dela para o mundo, e a Fio a Fio ao contrário. Minha mãe, tinha uma vontade de criar uma marca infantil, e quando eu assumi, eu peguei aquela vontade dela e coloquei para frente, comecei a estudar o mercado, vimos que é um mercado muito bom de trabalhar, e aí eu dei de presente a Fio a Fio. Então, por mais que hoje ela não trabalhe no dia a dia, ela está sempre participando das decisões, consultando, todos os lançamentos de produto a gente envolve ela. Afinal, mãe de 3 filhos, ela vai saber o que funciona e o que não funciona ali, né? Então, eu sou o mais velho dos 3, tive muito orgulho de poder dar continuidade no trabalho dela e apresentar um pouquinho do nosso amor, do que a gente tem em casa para o mundo. E um pouquinho agora para vocês ali também, fico à disposição, quem quiser conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais dos produtos. Tanto eu quanto o Cláudio e a Larissa, que me dão um super apoio no dia a dia, estão ali para responder as perguntas. E desejo a todos aí uma ótima palestra. Também aproveito para agradecer a presença dos palestrantes nesse sentido. Gente, muito obrigado. Bem, gente, vamos lá? Conexão de gerações, tudo é isso? Conexão de gerações. Bem, eu vou começar aqui fazendo a primeira pergunta, a primeira coisa do nosso diálogo com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, 8 anos de avosidade e mães reclamam das avós e avós reclamam também que ninguém sabe cuidar direito. O ponto da discórdia é sempre a alimentação e outras coisas. Nós, avós, às vezes não compreendemos que as coisas mudaram. E as mamães também, às vezes, ficam muito duras com as vovós. Mas eu não sei nada disso. Quem sabe tudo isso é o Dr. Paulo. E ele vai conversar. Eu disse para ele que ia deixar de uma filha. Hoje a gente vai aprender que hoje é batata quente. Começou com a pergunta mais fácil, né? Aí falou que eu tenho a solução, então... Outra vez, um entrevistado meu me disse um dia, isso é pergunta de mestrado, de doutorado? Eu disse, não, é uma pergunta. Sim, mas eu acho muito importante. Acho que quando a gente fala dessa dificuldade, dessa diferença, eu tentei levantar bastante coisa na literatura médica para a gente falar um pouco sobre isso. E achei muito interessante alguns artigos que falavam sobre atualização de software. É um conceito que está muito na moda, todo mês a gente vai lá e atualiza o celular. E acho que eles colocaram alguns estudos mostrando o quanto é importante. Acho que o de menos para mim, é só pergunta em relação à comida, eu acho que é o menos importante, para falar a verdade. Eu acho que a gente tem que tentar sempre, através do diálogo, do respeito. Acho que a base de tudo isso sempre tem que ser o afeto, o amor. Acho que sobra isso. Quando a gente fala, eu lembro da minha avó sempre com muito carinho. Acho que as pessoas que estão aqui sim, mas me surpreendeu muito quando eu fui levantar sobre literatura médica, o quanto isso não é uma realidade para todo mundo. Então, quando a gente fala de amorosidade, para mim remete a uma coisa muito gostosa, muito bacana, com muito amor, mas o levantamento me assustou um pouco quando a gente vê de literatura o quanto isso pode fazer bem para os dois lados, mas quanto isso pode fazer mal, por exemplo, para a criança também. Então, quando eu falo dessa atualização, olha que interessante um estudo de 2017 que acompanhou 600 avós que criavam as crianças. E a gente viu que quase 50% desses avós colocaram as crianças em risco por falta de atualização. Uma coisa legal da gente pensar o quanto algumas coisas mudaram, né, com o passar do tempo. E aí a gente fica sempre naquele conceito de que os avós têm toda uma experiência que jamais deve ser desprezada.
mas que ao mesmo tempo tem muita coisa que a gente precisa ter cuidado. Então, quase 70% dos avós não via problema em colocar os bebês, por exemplo, dormindo de barriga para baixo. E hoje a gente sabe que isso aumenta o risco de morte súbita. Quando você falou da comida, que é o grande problema, porque a comida e o afeto eles andam muito juntos, né? As pessoas acabam muitas vezes colocando o amor na forma de comida, mas a gente sabe, por exemplo, que o mel, que é uma coisa tão simples, dá um melzinho, tá tossindo, vai acalmar a cólica, o mel aumenta e tem risco de clostrídio, uma doença super grave no bebê, então não deve ser dado antes de não. Então essa atualização que eu falo, acho que nada mais é do que também estar aberto para ouvir um pouco, para respeitar as mudanças que a ciência trouxe. A experiência jamais deve ser deixada de lado, mas a ciência também não pode ser esquecida. Então o açúcar, que é um problema enorme, a gente sabe que ele é mais viciante do que a cocaína. Então se você usar de uma forma adequada, se você não exagerar, tudo bem. Mas quando você exagera, os prejuízos vão ser a longo prazo para essa criança. Então não é só porque o pai é chato ou porque a mãe é chata. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. E eu estou falando do lado do pediatra e do pai também, porque a gente sabe que isso traz conflito. Então, a coisa do doce, o uso de telas, muitas vezes, né, a gente também entra nesse conflito, mas por quê? É só a galinha, só ela vai ficar aqui, calma, fica aqui uma presa. Sim, mas do ponto de vista neurológico, o que isso vai causar para uma criança abaixo de 2 anos, ou o que isso pode trazer? Eu acho que o importante é a gente conseguir conversar de uma forma em que ninguém fique chateado. Acho que esse é o ponto, o respeito dos dois lados. Então, acho que talvez tentar chegar na informação para os avós de uma forma que eles não se sintam incomodados ou ofendidos, mas tentar prezar sempre para a saúde do neto, que é o foco dos pais e dos avós também, né? Eu queria ser do lado da avó. Vamos lá, a gente quer saber o lado das avós e a Brenda pode nos dizer o que é isso, sabe por quê? Porque já me disseram. 8 bilhões de pessoas no planeta, e alguém vai dizer como é que eu tenho que criar um filho? Aí eu disse, é melhor pensar melhor. Agora, outra coisa, Brenda, também vamos jogar uma bombinha aí para você, uma patinha quente. Que é uma coisa que a gente trata muito na obesidade. Se a gente não evolui como indivíduo na maturidade, a gente fica para trás, né? Porque os avós que eram antes, como Dona Benta, que eu invejo, eu gostaria. Eu queria saber contar aquelas histórias. Já não cabe de uma outra maneira. Então eu vou deixar para você que vai contar como somos na maturidade e como somos como avós. Como devemos ser para que tudo fique legal. Bom, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu gosto desse tema. Eu sou avó de 6 crianças e mãe de 3 filhos. E eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha experiência quando eu fui avó pela primeira vez. Não foi uma experiência glamurosa, nem foi uma experiência simples. Foi uma experiência muito assustadora quando eu vi a minha filha com meu neto nos braços. Ali eu entendi claramente que iniciava uma nova jornada e que se a minha filha tivesse que escolher alguém, ela iria escolher sempre a sua família e os seus filhos. Então isso me deu uma visão, embora eu seja psicoterapeuta já há quase 40 anos, atendo várias mulheres com questões de avosidade, mas a gente viver isso é um pouco diferente, né? Então, eu tive uma espécie de luto quando nasceu meu primeiro neto. Porque ali eu entendi que o tempo estava passando. Eu entendi que eu estava adentrando o envelhecimento. E, no limite, a morte, né? Por outro lado, eu olhava para ela e dizia, bom, eu não vou ter para ela a mesma importância que eu tinha antes. A importância agora é a família que ela vai criar. E isso vai depender da forma como eu vou administrar esse novo papel. Porque quando a criança chega, e aqui todos os avós, quando eu falo avós, eu estou incluindo avós e avós, há uma nova organização familiar, né?
A chegada de uma criança mexe no sistema familiar. A gente, às vezes, individualiza muito, fala muito de uma mãe, de uma criança, de uma avó, mas esse é um sistema muito grande, maior do que a gente imagina. Existem pesquisas, e pesquisas internacionais, e é interessante ver isso, que existe uma coisa que eles chamam de nexo de desenvolvimento, um termo que eles usam em algumas pesquisas, que significa o seguinte: toda vez que uma mulher, né, precisa sair, e a maior parte das mulheres precisam sair para trabalhar, essa é a nossa realidade, a realidade mundial, inclusive, poucas mulheres podem se dedicar à criação dos seus filhos, né, sem precisar criar recursos. Todas as vezes que uma mulher sai, uma outra ocupa esse lugar para cuidar da criança. Sempre tem uma outra mulher cuidando. É a professora, é a babá e é a avó. Então, eu acho que quando a gente ocupa esse papel de avó, a gente precisa, de fato, Elizabeth, fazer um trabalho interno que eu confesso que ele é trabalhoso, ele requer esforço, mas o esforço tem um propósito. O propósito de que você tenha uma boa convivência com a sua filha e o seu neto, porque isso é a unidade familiar, né? E as pontas ganham muito com isso. As crianças ganham, eu como avó e muitos avós aqui ganhamos, né? E as mães também ganham. O doutor Paulo deve concordar comigo, quer dizer, entre você colocar uma criança aos 4 meses na creche e deixar com uma boa avó, ora, que maravilha ter uma boa avó. Isso é um privilégio. Eu não tive experiências de avó, porque minhas avós, enfim, morreram muito cedo, mas eu acho que ter uma avó, né, que possa cuidar, fazer essa conexão, o tema da palestra era conflitos intergeracionais, né, e eu pensei, pois é, conflitos sempre vão existir em todas as relações amorosas e que incluem amor. As relações amorosas são trabalhosas, são difíceis, tem muitas ambivalências que eu estou contando aqui para vocês, a ambivalência que eu vivi quando eu vi minha filha com o bebezinho no colo, né? Era uma mistura de alegria, meu descendente ali, mas era uma mistura de que, qual vai ser a minha utilidade daqui para frente, né? E aí eu entendi que o silêncio é ouro. Silêncio é ouro. Então, quando eu estava lá na casa da minha filha, eu só respondi o que era perguntado. E olha lá, eu estava 10 vezes. Porque eu falei, essa menina está dando de mamar, um momento difícil, um desafio danado. Se eu criar algum problema com ela, vai dar problema na alimentação, eu vou ter que carregar esse troço comigo, não quero. Então, o que eu resolvi? Eu vou ser uma avó dona de casa. Eu vou cuidar da estrutura da casa. Não vai faltar supermercado, eu vou limpar a casa, era nos Estados Unidos, não tinha ajuda, né? Vou buscar coisa, vou deixar coisa, vou comprar, vou ouvir, vou me sentar. E aí, aos poucos, ela foi me incluindo e entendendo que eu era uma parceira e não uma competidora. Porque, às vezes, as avós competem. Elas, claro, elas são muito amorosas, estão muito bem intencionadas, mas, gente, de boas intenções, o inferno também está cheio, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas boas intenções. Então, aos pouquinhos ela foi incluindo. E aí um dia ela me deu o bebê para eu ninar. Nossa, eu fiquei assim. Eu já tinha esquecido quando ninava bebê. Eu esqueci. Eu falei, Você esquece? eu falei, o que eu vou fazer com esse bebê? Mas eu comecei a ninar, e ela sentou do meu lado, e nós fomos conversando, e a gente foi tecendo ali essa relação. Mas quando dava 5 horas, 6 horas da tarde, eu sentia que era a hora do casal, eu picava a mula, botava a bolsinha debaixo do braço, ia lá para o meu Airbnb e ia embora. Momento da família. Mas a hora que você foi para o Airbnb, você não ficou na casa dela? Não fiquei.
Lá nos Estados Unidos, os espaços são pequenos, né? Imagina conviver num espaço pequeno, difícil, numa situação dessa. Claro, eu estou aqui falando, e eu acho importante frisar isso, eu estou falando de uma situação privilegiada. Estou falando de uma situação que há recursos materiais para isso. Nós temos que entender que a maior parte da nossa população, e no mundo também, a maior parte das pessoas não tem recursos materiais. E as avós fazem um papel muito importante, porque as mães, a maior parte, tem o seu bebê e sai de casa às 4h30, 5h30 da manhã, deixando seu filhinho com o irmão mais velho e tendo que cuidar do filho de outra pessoa. Inclusive de muitos de nós que estamos aqui. Cuidar da nossa casa, da nossa limpeza. Então, eu estou contando uma história de privilégio. Não é a história comum. Mas eu queria contar essa história mais no sentido psicológico, de que a gente precisa respeitar que a hora e a vez dos filhos serem pais é deles. Filho e filha são dos pais, nós somos avós. Nós não temos essa obrigação. Embora eu ache que toda atitude amorosa ela é uma atitude educativa, vocês não acham? Depois eu quero falar da vossa mãe. Eu vou passar para você, mas assim, é uma atitude educativa. Então eu acho que tem que haver do lado da avó e do lado dos filhos, porque às vezes os filhos também esperam muito das avós, gente. Eu canso de ouvir a mãe, mas você está desocupado. Eu disse, sim, meu bem, eu estou desocupado, não estou afim. Não é verdade? Amo meus netos de paixão, mas às vezes eu não estou afim. Às vezes eu quero ficar sozinha, às vezes eu quero sair com meu marido, às vezes eu quero ter meu tempo. Então, essa tolerância, ela precisa vir dos dois lados. Porque às vezes a gente fala muito das avós, porque a avó estraga o neto, a avó não estraga, amor bom não estraga. Até porque né, a avó não está com o neto o tempo todo. Eu acho que essa é uma diferença importante. Né? Você tem dois tipos de avós. A gente não é bem do que você está falando. Existe o avô que tem a demanda do cuidado, exatamente isso. Somos privilegiados aqui, mas a maior parte dos avós, quando a gente pega nos estudos, falando do que a avosidade gera, tem muita coisa negativa, infelizmente, porque muitas vezes é uma sobrecarga, você não está nem querendo assumir esse papel muitas vezes. E é um peso enorme, então a gente fala sobre ter contato com os netos, reduz a incidência de depressão nos avós. 5 dias na semana, uma vez na semana, você reduz a taxa de depressão, e tem um estudo interessante que aumenta em 5 anos a sobrevida dos idosos que vêm dos netos uma vez na semana. Mas se esse número aumenta para 5 vezes na semana, você aumenta a taxa de depressão, você aumenta os problemas todos motores, dores crônicas, artrite, e você diminui a expectativa de vida. Então, é exatamente o que você falou. A gente tem a opção. E agora vamos botar a mamãe na roda? Mamãe, é o seguinte, agora, claro, vai para você. Vale cancelar a avó? E aí eu faço uma pergunta mais ainda, porque fico muito à vontade. Com essa nova conformação social hoje, Brenda, que você depois eu quero voltar a esse ponto com você, com o Dr. Paulo, é o seguinte, nós somos a primeira geração de avós que refizeram sua vida. Ou seja, uma criança é capaz de ter 8 avós, 12 avós, sei lá, quantas vezes se casaram com os pais, com os avós. E a gente também, eu fico muito à vontade, porque eu sou sogra, minha nora está aqui, mãe de 2 filhos homens e madrasta. Mamãe, uma mãe empreendedora, né? É diferente a vovó, sua mãe da vovó, sua sogra? Eu acho que eu quero puxar um gancho que a Brenda falou que me marcou muito nessa nova fase de vida que a gente leva e tudo mais. Primeiro é a jovialidade, que a gente falou muito sobre isso, né? Jovialidade das relações hoje. Então, uma avó hoje ela é muito mais jovem, principalmente de informação, ativamente mais do que antigamente. Então, a gente já tem isso, um porém diferente antigamente. Essa coisa de estar em volta da cozinha, estar em volta de fazer aquilo que fazer. Uma avó tira, uma avó que sai, está conectada, muitas vezes está trabalhando bastante ainda, então é diferente. E a mãe, aí eu quero puxar o gancho também de falar de papéis. Então, nesse pulo de quando a filha se tornou mãe, a avó tem uma nova jornada,
eu acho muito legal também falar a nova jornada de nós mães. A própria avó foi mãe um dia, né? Então, é uma quebra que a gente torna porque a gente recebe um novo papel na vida. E esse novo papel carrega muitas coisas, como medos, aflições, incertezas que a gente recebe, né? Nessa época, porém muitas alegrias que você quer compartilhar e tudo mais. Então eu acho que também é uma fase de conhecimento próprio. É uma cultura que eu trago de mim, do meu cônjuge, como que eu vou querer criar essa criança, como que a gente conversou sobre os ensinamentos, o que a gente quer trazer, o que a gente não quer trazer do que a gente aprendeu, como na nossa experiência pessoal aquilo foi positivo ou foi negativo para não trazer, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que os avós sempre fizeram tudo da melhor maneira possível, por isso que a gente carrega e hoje tem que ter, quando você bate aquele orgulho, assim, né? A gente tem orgulho do filho, eu tenho certeza que um avô, quando vê a filha, o filho, cuidando de um neto de uma maneira carinhosa e amorosa, deve ter aquele orgulho também de olhar, né? Isso é muito legal. Então, é um novo papel, tem esse peso do novo papel. Então, é algo que mexe com a gente não só um papel psicológico, mas físico, químico. Quando os hormônios não existem, quando a gente acabou de parir o bebê e está amamentando, é um hormônio. Então, realmente, tem uma pequena fase em seguida que você passa, que depois, às vezes, eu olhar e falar, cara, eu não acredito que eu falei isso, que vergonha de mim, porque estava completamente um borbulhão, né? Assim, então, tem esse porém. O fato de cancelar a voz, eu sou muito amiga da minha mãe, eu tenho um irmão homem, e a minha mãe tem a gente jovem, então a gente é muito amiga. E meu pai sempre brincava, me confunde, é sua mãe, não sou amiga agora. Sempre brincou isso, né? E nesse momento que eu me tornei mãe, esse papel era muito importante, porque a comunicação para mim é a chave do negócio. E uma comunicação não violenta, que a gente fala muito hoje em dia, né? Então, uma comunicação de conversar, de chegar e falar, olha, eu pensei nisso, naquilo, e ter essa troca é muito importante. Para mim é conversa, é a chave. Por quê? Para não começar a ficar uma rusga, uma coisa de, já cheguei aqui, quando deu açúcar, eu não quero passar. Eu falei que eu quero aqui e tal. E aí, esse cancelamento eu vou deixar de lá, porque eu não quero passar por isso. Eu não quero bater de frente. Tenho muitas amigas, muita gente que acaba acontecendo isso, é muito triste. Passa a fase, volta, sente a falta. E eu acho que chegar nesse momento é muito ruim. Por quê? Porque o contato com o vô, eu sou assim, maluca por isso. As minhas filhas ficam só 2 vezes por semana, tá, doutor? Brincadeiras à parte, assim, eu tenho um dia fixo que elas ficam na casa da avó, porque eu acho uma delícia. Elas saem da escola assim, hoje é dia que eu vou buscar! Então, eu acho uma delícia ter essa troca, sabe? Ter esse apoio. Eu tive meus avós, ainda tenho, maravilhoso, minha avó tem 97, meu avô 98 anos, eu embaixo do pai, uma loucura, super ativos. Mas eu tive meus 2 avós bem presentes e tenho memórias muito ricas de chegar lá. Lógico que ele é erradíssimo, hoje a gente lembra na época, né? Mas eu lembro da minha avó deixar colocar o dedinho no café com leite dela, sabe? Pequenas coisas que trazem essa coisa engraçada, é um segredo nosso, E aí tem um segredo que eu sei que a gente vai falar sobre isso, né? A gente não vai falar segredo, mas enfim, era uma brincadeira, minha mãe sabia, depois que eu cresci, descobri que minha mãe sabia que eu colocava o dedinho no café. Minha avó já tinha falado pra ela, mas é uma memória afetiva muito gostosa. Ainda bem que era o café, porque às vezes você apanhar aqui. A cerveja preta, né? Aquelas coisas antigamente. Exatamente. Tava tudo bem, tava tudo certo, doce de leite. Mas eu sou muito contra isso. Eu acho que a gente é uma geração, por ter informação, que carrega muito o peso de eu sei, tá aqui, tá escrito. Eu trouxe um monte de número. Aliás, gente, quando eu tô vendo o celular, são só os nomes, tá? Que eu trouxe pra palestra, só pra falei, doutor Paulo, eu não trouxe papel impresso. São só os nomes que eu trouxe pra palestra, mas eu tenho um monte de número. Então, assim, números, quantos por cento do consumo de added sugar tem que mudar, enfim. Mas eu acho que esses números, eles vêm para ajudar numa conversa leve, e não para bater de frente e falar, eu sei mais que você, hoje é diferente, hoje é aquilo. Porque é isso, é o amor, é o carinho. Eu não tenho dúvida nenhuma que o vô e a avó, quando estão fazendo uma atitude, eles estão querendo trazer o amor e carinho. A maneira dessa atitude é legal a gente ressignificar como dá para fazer essa atitude sem necessariamente quebrar esse vínculo entre o vô e a avó com o neto, porque a gente está focando no vô e na avó com neto e neta. Né? O filho, ele está ali naquele entremeio, eu brinco que eu sou um entremeio ali nessas horas da ponta, para essa conexão ser mais harmoniosa e gostosa do que um bate de frente. Então essa memória
esse carinho, esse conhecimento, essa memória afetiva, essa coisa de ir no pediatra, por exemplo. Outro dia eu vou no pediatra, que era meu pediatra, né, das meninas. E ele sempre perguntava para mim, eu falei assim, mãe, você é a avó, você sempre quis lá dar oi pra ele, vamos comigo junto nesse meio. Aí é um acontecimento, a avó no pediatra com a gente e tal. Tem essas pequenas coisas que a gente pode fazer para se tornar um meio do caminho. E aí foi engraçado que eu cheguei lá e o pediatra começou, mas na sua época você falava assim, mas não é mais assim não, viu? É diferente. Agora, ele mesmo brincou, porque ele deu ensinamentos e ele falou, eu estudei e estava mudando, né? Então, como trazer esse ensinamento, isso é uma coisa tão pesada. Eu sou totalmente contra o funcionamento de avós. Que bom, viu? Fiquei feliz. Aí eu queria contar para o doutor Paulo o seguinte, Paulo, conta pra gente. Primeiro, não é para fazer nada escondido, né? Fazer coisas escondidas. Entende açúcar antes de 2 anos tem uma razão de mudar. Sim, eu acho que quando você falou do cancelamento, eu acho que tem que ser a última opção, né? Quanto triste, mas eu acho importante porque hoje tem uma cultura, a gente fala muito sobre isso que acontece, sem nenhuma dúvida. Você falou da relação dos avós com os netos, dos avós com os netos, os pais têm um papel, assim, acho que a relação dos avós com os pais são absolutamente, é uma relação absolutamente direta como vai ser a relação dos netos. Então, quando você tem uma relação, e acho que até a maior parte dos conflitos, eles acontecem exatamente por conta disso, quando existe algum problema do relacionamento entre os avós e o genro, os avós e os filhos, ou a nora. Eu acho que essa é a aresta que a gente tem que tentar trabalhar principalmente, né? Existe uma diferença, mudou realmente, antigamente precisava de falar que precisava de uma aldeia para cuidar de uma criança, hoje em dia as famílias são cada vez mais nucleares, separadas, então essa relação com a avó, como rede de apoio do avô, eu fiquei muito feliz em ver avós aqui, pais também, eu brinquei com as minhas que eu achei que eu ia ficar sozinho aqui na sala hoje, porque a gente fala muito, e pensa muito, né, do lado feminino. Como a gente fala de suporte, vem imediatamente a mãe, a avó, então acho que a gente também cada vez mais está buscando esse espaço como pai, como avô. Acho que é importante a gente ter essa mudança, né? Mas quando fala em cancelamento, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o quanto essa relação é importante, mas ela pode ser tóxica também. E acho que esse é um ponto importante para a gente tentar elaborar, porque acho que essa é a hora que o conflito acontece e muitas vezes a gente acaba se afastando um pouco, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de avós que se respeitam limites ou são super controladores, eu citei algumas coisas que eu levantei de literatura aqui. Então, ultrapassar limite, as regras que foram definidas pelos pais, muitas vezes dizendo que se quer um convívio na sua casa vai ser a sua própria regra. Então, eu acho que essa falta de diálogo, não custa nada você, olha, vai passar a tarde aqui com vocês, vamos tentar pensar de que forma que todo mundo pode não se incomodar. Então, eu quero dar doce, que legal, precisa dar todos os doces da sua casa, eu acho que é o equilíbrio, né? Então, quando a gente tem esse respeito, como, por exemplo, fazer pergunta pessoal, dar presente em exagero, ou presente que não é desejado, alterar a hora de dormir, estou levantando isso tudo é literatura, não é minha opinião, tá? Hora de dormir, mudar a refeição, ceder em porcarias doce, ficar ofendido quando a gente critica alguma coisa quando o neto está sobre a custódia, ou seja, não aceitar, né, essa crítica é muito difícil. A manipulação emocional, que a gente fala verbalmente abusivo, então apelido irritante, apelido abusivo, menosprezar as demandas das crianças, isso é importante, porque isso antigamente tinha muito, né? Hoje em dia as pessoas estão se abusando, mas acontecia muito isso, né? Manipulação emocional, que a criança quer ou não quer, que a criança não tem que querer, né? Isso é uma coisa que a gente ouvia muito e hoje em dia a gente sabe que não é isso. E inveja de relacionamento, quem nunca viveu isso em casa vai me dizer que não. Então, aquele avô que fica com inveja do outro avô, que critica o outro avô, que fala mal de outros familiares no intuito só de se valorizar, mostra uma insegurança enorme, mas isso vai minando a cabeça da criança, vai minando a cabeça do neto. Então isso é muito importante, essa conversa é muito importante. Então, sem perceber, o avô acaba sabotando um pouco esse relacionamento, até com o próprio pai. Então a gente falou do segredo, essa é uma situação interessante, já não fale isso para o seu pai. A criança tem que sempre ter confiança nos pais, jamais a gente pode estimular qualquer segredo, porque pode começar com uma bala, pode começar com um doce extra, mas na escola isso pode ser uma outra pessoa abusando, por exemplo. A gente sabe que a maior parte dos abusos vem de dentro de casa. Então, como é que eu posso aceitar que você tem um segredo com o avô ou com a avó, se o outro lado da família pode ser um abusador e você está estimulando uma coisa que sempre... Então, isso é muito importante, gente. Ainda não existe segredo com os pais.
né? E aí a gente, claro, tem outras situações que são mais pesadas, como punições. A gente sabe, a família não é a favor da disciplina positiva, não quer punição. E aí vai na casa do avô e tem castigo, tem bronca, tem situações. Isso é um tóxico, a gente tem que ter cuidado. Então, quando a gente fala dessa coisa da punição, é importante, brincadeira sexual inapropriada, que eu falei, não é só o abuso em si, mas é falar sobre o órgão de uma forma diferente, que a família não aceita. Então, esse respeito sobre a forma de educação, a educação, ela é, como a própria Helena falou, são os pais que vão definir. Né? Os pais definem o molde da educação e a gente tem que se adequar. E aí acho que a gente tem que dialogar para que isso não aconteça. Então, avós que ficam precisando de elogios em excesso, anseiam por admiração constante, como se eles fossem a pedra fundamental da família, valorizam o quanto fazem, se sacrificam pelos netos e dizem que os pais não são gratos por tudo que eles estão fazendo. Então, todas essas situações acabam dificultando a relação. Essa é uma relação tóxica que a gente tem que tentar evitar. E a melhor forma, acho que é sempre, antes de ir, antes de acontecer, deixar as regras postas, né, para que todos possam ceder um pouco. Eu acho que quando você, voltando um pouquinho do gancho que eu falei, quando você acabou se tornar mãe, às vezes você não sabe as regras. Né? Por mais que eu estude, eu brinco que eu sou laranja, então eu li 5 livros antes de nascer. E desde crianças francesas não fazem banha, até aquela já esqueci agora, faz 7 anos, já vai esquecendo, né? Esqueci do primeiro filho. Então você lê, você se prepara, quando nasce, você fala, cara, e agora? Será que eu consegui isso aqui? Conversar com o seu cônjuge, né? Como que você tem seu filho, mesmo se for mãe solo, com amigas, etc. Quais são as regras que você vai ter? E até ter uma troca com a avó, com o vô, né? Olha, a gente está pensando nisso, mas quero conversar com você, que o pensamento não necessariamente quer um preto no branco. Tem muito de mãe e pai também que estão tão bravos com a avó e a avó ser preto no branco, mas a regra vai ser assim, não pode mais mudar, etc. E daí vai ser outro lado. Eu acho que quando tudo está mais leve, fica mais fácil da gente criar aquilo junto do que quando é um não sim muito, porque nem quando a gente faz com as crianças, né? Quando você fala um não sim muito forte, alguma coisa vai ser. Lenda, agora eu quero voltar para você, de novo com as avós. As famílias são muito diferentes. Cada filho que casa, você deve ter a sua experiência, ela traz consigo um núcleo familiar diferente. Então, o filho, a filha vai se amoldar a nova família e aqui, os avós, eu acho que você vai falar, por favor, sobre isso, né? Cabe a tarefa de entender aquele núcleo e também como fazer para harmonizar com os outros núcleos, com os outros filhos que pensam super diferente. E a gente tem aí, a gente fica quase louco. Porque vai mudando a chave, vai mudando até uma chave. Um pode isso, o outro não pode aquilo. Para um aquilo é um absurdo, para o outro aquilo tá tudo certo, entendeu? O que é que a gente faz, né? A gente fica desesperado, não sei vocês, sabe? Mas eu fico um pouco. É fácil, né? Não é fácil. Olha, eu tenho uma experiência de que, além da questão da intergeracionalidade, eu tenho uma questão transcultural também, se a gente puder falar isso, porque minhas filhas casaram com americanos, eles trazem uma outra bagagem, outra família, outros hábitos, né? Restou uma filha que mora aqui no Brasil, espero que continue. Não me abandone nesse momento, né? Mas eu acho, Elizabeth, que de fato cada filho desperta uma avó diferente na gente, né? E com cada filho a gente tem uma intimidade diferente, né? Eu tenho uma filha que ela é super rigorosa. Agora ela está bem mais sossegada, porque o filho está com 9 anos, o outro 5, então ela relaxou. Mas ela era super rigorosa. Aí a outra não, era mais sossegada, né? Aí tem os genros, que vêm com a carga deles, né? Então eu acho que é necessário que a gente entenda que é preciso fazer um trabalho constante de autocrítica, né? De negociação. A gente faz negociação o dia inteiro, com tudo, né? Com a família também, com o marido, com os filhos, com os netos, né? Essa negociação, essa autocrítica. E eu acho que tem uma coisa que está se perdendo muito, e eu acho que em vários níveis, é o bom senso.
Gente, bom senso virou preciosidade. Encontrar gente de bom senso é bom senso. Bom senso é, escuta, não faz isso porque isso já se mostrou que não funciona, por que você está repetindo? Né? Então eu concordo com o Dr. Paulo e faço as palavras dele as minhas, que a relação que as avós e os avós estabelecem com seus filhos depende muito da relação estabelecida com os seus filhos. Porque, por exemplo, se você tem uma família, a gente tem várias denominações de famílias, né? Dentro da terapia familiar, uma visão mais sistêmica, a gente divide as famílias de várias maneiras. Mas se você tem uma família que a gente chama de simbiótica, que é uma família que tende a fazer tudo em bloco, ninguém se separa, todo mundo viaja junto, todo mundo faz tudo junto, é tudo junto, almoça junto, domingo é obrigação para todo mundo lá, sábado também, ninguém faz programa diferente, né? A mãe e o pai continuam naquela posição, vamos dizer, dos patriarcas e matriarcas da família, né? Dificilmente esses filhos também vão ter uma atitude de independência com seus próprios filhos. Então, o que a avó fala, o que o avô fala, passa a ser uma lei, né? Então, depende, e aí quando o filho ou a filha quer se libertar um pouco dessas amarras, você vê grandes conflitos, mães dizendo, eu não posso ser avó, eu não vou mais lá, e aí vão surgindo conflitos, mas esses conflitos não foram ocasionados pela chegada da criança, né? Eles já vinham lá de trás, que aparece na relação com o genro, com nora, que aparece na relação com os filhos, então eu acho, com os cunhados, né, com a família extensa, com a família nuclear. Então eu acho que as coisas estão interligadas e às vezes a gente diz, nossa, é porque virou avó. Não, se você olhar a história, isso vem vindo. É que a gente esquece, mas isso vem vindo, né? Se é uma mãe ou um pai um pouco mais liberal, um pouco mais dono da sua própria vida, ele vai dizer assim, minha filha, eu dou graças a Deus que você cuida da alimentação, porque eu não quero ter esse trabalho. O que é para eu fazer mesmo? Não é para dar açúcar? Não dou. Não é para não faço, eu não quero ter trabalho. Por quê? Porque tem a própria vida, tem seus próprios projetos. Sua vida não é definida pelos filhos, pela família, pelo casamento. Eu acho que essa é uma mudança imensa que a mulher, desde os anos 80, a gente vai perceber que houve uma mudança muito grande na maternidade. Inclusive, né, doutor Paulo, o senhor pode esclarecer melhor, a gente começou a ter ultrassons, né, incríveis. Aquilo que era invisível ficou visível. Hoje eu vejo ultrassom e falo, meu Deus, isso é uma foto, não é ultrassom. Né? Então, veja, o que era invisível na maternidade se tornou visível. Isso muda tudo. Então, o empoderamento da mulher, o feminismo, a saída do trabalho, tudo isso tem impacto nas relações. Então, assim, ninguém inventou a roda agora, isso vem acontecendo. Inclusive, hoje você vê a quantidade de consultorias que tem em torno do bebê. Eu fiquei impressionada lá nos Estados Unidos. Você falou nessa conversa que o pediatra, porque o pediatra a palavra do pediatra era Para mim é. Hoje em dia não. Olha, gente, eu quando tive minhas filhas, eu tinha um pediatra que eu amava e eu brincava, dizia, você é mais importante que meu marido, pelo amor de Deus, você não falte. Né? Porque assim, o que ele dizia para mim era lei. Hoje não é assim, né, doutor Paulo? Hoje o conhecimento está pulverizado. Você vai no fórum de mãe, você vai no seu amor, não sei o quê. Então... Você não acha que isso atrapalha também? Porque em dois sentidos, mas vejam só, porque há um tempo atrás a referência era exclusivamente a avó. Ela trazia uma bagagem de conhecimento, de experiência, e ela era referência para a mãe. Né? Hoje em dia, você não ser referência também leva, você espera que quando o seu neto nasça, você vai ser essa referência. E aí, por conta de tudo isso que você está falando, você não é essa referência, também é um luto. Né? E você não se sentir tão necessária é muito difícil. Né? Necessário, mas infelizmente a gente fala muito no feminino, porque a avó é muito mais presente. Mas esse é um ponto importante, né? Então, a hora que você não se vê tão necessário, é muito complexo. E é importante que, eu espero que vocês, jovens, tenham sorte de serem avós, porque muita gente está decidindo nem ter filhos, né?
E as mulheres estão tendo filhos mais tarde, evidentemente. Mas todos nós aqui, se tivermos sorte, a gente vai envelhecer em avós. Então a gente precisa também educar. Eu acho que é um aprendizado enorme, sabe, Elizabeth, para as crianças verem como é que os pais tratam os próprios pais, né? Como é que eles lidam com isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante e claro que o diálogo, evidentemente, é fundamental, mas às vezes ele não é possível, né? Às vezes existem situações limites que, infelizmente, tem que encontrar aí uma maneira. Mas eu acho que a maternidade, principalmente nos anos de 1980, quando eu fui mãe, já acontecia da família de origem ficar mais de lado. Já acontecia, e eu fiquei impressionada quando meus netos, porque era consultora de tudo. Consultora para o sono, consultora para a alimentação, consultora de psicomotricidade. Eu disse, gente, mas a agenda aqui, né, livros e livros. Minha filha tinha uma biblioteca sobre, nem eu que sou psicóloga, tinha uma biblioteca daquela sobre desenvolvimento infantil. Esse foi o Esse eu não conheço. Não, sim, de amamentação, troca de fralda. De amamentação, tudo bem, daí ele troca a fralda. Troca a fralda. Olha lá, tô desatualizando. Não, eu precisava assim. Ah, não, bebê mais. Se não tiver, eu tô falando nada que não esteja dentro do que é fazer, eu tenho que fazer esse gráfico, aí acontece o seguinte, eu esqueci o gráfico. Aí eu lembrava que eu esqueci. Aí eu voltava o gráfico todo pronto, entendeu? Era a coisa mais bizarra. Mas é muito você pensar que você precisou falsificar um mesmo que você tinha, porque é exatamente isso. Você chega de forma equivocada mesmo. Vamos trocar o aplicativo de colocar aqui, trocar fralda, fica com a menininha no colo, fazer carinho, posso? Aí, graças a Deus deu certo, porque eu estava louca. E aí o gráfico ficava errado, porque tinha que ser o gráfico certinho, né? Se você for no horário errado, aí dá problema. Aí eu pensava assim, nessa monta cadeira que eu tive na área da comunicação corporativa, esse gráfico está perdido. Está pior do que o seu ideia a vida inteira. Então, gente, mas é uma loucura, principalmente nesse começo. Às vezes o cocô sai mó super, daí regurgitou, você tem que trocar, porque o xixi vazou atrás. Mas tem dia que você troca 15 fraldas, tem dia que você troca 5. E aí, gente, eu queria aproveitar aqui, já que a gente começou, que quer compartilhar assim, uma experiência, uma história bacana aqui para os nossos palestrantes especialistas aqui ajudarem você, porque assim como o aplicativo de troca-fralda, que claro foi a coisa mais bizarra que aconteceu, quer dizer, que eu lembro, porque eu também tenho uma memória seletiva para suposto lembrar coisa boa, né? Então, claro que eu já tive uma hora que meu filho meu, que o meu neto estava com um problema na pele e tal, e você não sabe dar banho, saia daqui. Eu dei banho no seu irmão, uma situação muito pior do que essa, claro, isso foi estúpido, né? Aí ele saiu. Ele tinha acabado de ter o segundo filho, estava todo, coitado, nervosíssimo e com o bebezinho, o filho mais velho, doente. Mas eu queria ver se alguém tem alguma coisa, né, para comentar ou fazer uma experiência, porque senão a gente aqui segue o papo aqui, né? Vai solto. Beatriz, por favor. Olá, prazer a todos. Eu sou Beatriz, memorialista. E aí, falando que Blenda colocou de ter netos americanos, eu tenho um neto americano que por acaso está morando comigo, veio fazer um intercâmbio. As pessoas dizem intercâmbio em casa de vó, não é intercâmbio de verdade. E aí, quando ele chegou na minha casa, eu sou muito de abraçar e beijar, né? Então eu abracei na segunda vez e falei assim, vó, tá bom, né? Chega, né? Eles não se abraçam tanto. Aí eu falei, sabe o que acontece com você? Você é uma avó brasileira, tem que aguentar. Tá bom. Aí agora ele deixa todo dia abraçar e beijar, e ele já acostumou, né? Aí agora eu preciso ensinar minha mãe de novo, porque minha mãe já esqueceu. Você sabe, Beatriz, que nos Estados Unidos e outros países também, as pessoas fazem de tudo, né? Todo mundo cozinha, todo mundo, enfim. Eu não tenho habilidade alguma na cozinha, não sei fazer nada. Então, os meus netos, agora eu estive lá com eles, ele falava assim, vovó, eu não entendo muito. Você não é uma vovozinha de cabelo branco e você não sabe cozinhar.
disse, pois é, meu bem, eu não sei cozinhar, sei fazer outras coisas, a gente pode fazer outras coisas, mas a minha outra vovó, ela cozinha muito. Eu digo, mas que maravilha, que bom. E eu ouvindo esse diálogo dele e pensei nisso, né? A gente ia ter aqui a palestra. Eu acho que cada avó precisa dar aquilo que ela tem de melhor. Você não precisa se obrigar a ser a melhor avó. E, aliás, eu acho que uma coisa libertadora é a gente desidealizar os papéis que a gente tem na vida. De mãe, de avó, isso dá um trabalho. Essa história idealizada da melhor mãe. Hoje em dia a mãe virou meio troféu, a mãe que chega primeiro, eu sou a melhor mãe, eu tenho parto assim, amamentei não sei como, fiz isso, tudo aquilo. Então eu acho que quando a gente desidealiza o papel, agora falando de avó, a gente consegue ser uma avó melhor, porque a gente consegue viver melhor com os limites que tem. Então eu sou uma avó que eu não cozinho, mas eu posso escolher uma boa comida para a gente pedir. Posso levar um bom restaurante, né? E posso comer junto. Posso até tentar, né? Ele disse para mim que não, que ele pode deixar, vovó, eu faço seu ovo, que nem ovo, eu acho que você sabe fazer isso. Faça, né? Então eu acho que ao invés de tomar isso como uma coisa pessoal, né? Uma incompetência, não, isso cada um dá aquilo que tem de melhor. E às vezes a gente dá o que não recebeu. Porque, olha, gente, ser avó para mim foi uma segunda chance na minha vida. Foi uma segunda chance, porque eu revi tantas bobagens que eu fiz como mãe, que foi uma chance maravilhosa. Claro, não vou fazer isso com os meus netos, eu não sou mãe deles, né? Eles têm a mãe deles, mas assim, ser avó foi talvez a coisa mais incrível, mais emocionante, com todas essas dificuldades, né? Mas eu acho que a gente tem que assumir quais são os limites da gente. Porque às vezes os filhos entendem que a gente, como vó, tem que ser disponível, né? Principalmente quando a gente se aposenta. Como eu não pretendo me aposentar, assim, ninguém acha que eu estou disponível, é ótimo, né? Mas acho isso. E a gente também tem que pôr limites nos netos. Porque a gente fala muito das avós, enfim, que é a contra a vida, mas os filhos também às vezes são muito duros, às vezes são muito exagerados, né? E eles esquecem que um dia eles vão ser avós também, e vão envelhecer também. Eu acho que uma coisa que ficou perdida no tempo é o feeling. Então você falou dos consultores, né? O consultor do sono, o consultor da amamentação, o consultor do bico rachado, o consultor do sono de dia, da soneca de dia, até quando pode, o consultor do sono de noite, que é diferente. Então realmente ficou uma coisa totalmente maluca, assim. Eu estou em uns 48 grupos de WhatsApp, quem é mãe sabe, o grupo de WhatsApp de mãe da escola, o grupo de WhatsApp de mãe do clube, o grupo de WhatsApp de mãe do trabalho, enfim. E nesses grupos, essa coisa do feeling, que antigamente tinha como vó, com esse carinho, etc., ele não é possível, ele não é viável, porque você tem que ter certeza absoluta daquilo que você está falando, onde você pesquisou, quem assinou, qual foi o pediatra que escreveu embaixo. Qual pesquisa? Porque senão você não pode conversar, ter um feeling de mãe, desse toque materno, durante tantos anos existiu o instinto, exato. E o instinto maternal nasce, do mesmo jeito que você vira mãe, as pessoas quando viram avó provavelmente também devem ter esse, né? A Fernanda está falando bastante sobre isso, que é legal a gente ter esse olhar como filha também, que quando você vira avó, você está aprendendo a ser avó também. Assim como nós estamos aprendendo a ser mãe, a avó está aprendendo a ser avó. Então, é por isso que eu acho a comunicação muito importante. E isso do feeling, para mim, é impressionante, porque hoje, como mãe, é muito difícil você dar uma resposta a conversar quando você tem um feeling, quando as pessoas ao seu redor querem julgar aquilo que você está fazendo, se está certo ou não ou errado, dentro da lista de coisas que saiu no último matéria do pediatra dos Estados Unidos, sabe assim? Então é muito difícil isso também, essa pressão. E, doutor Paulo, na sua lida diária, você consegue ver as avós que querem, vamos lá, como a Brenda colocou muito bem, compensar, ou seja, assumir o papel que não lhe é de direito, né? Que é o papel da mãe, que a gente nunca pode esquecer disso. O papel de protagonismo da maternidade é da mãe. Se você não conseguiu fazer, paciência. Paciência. E você vê, doutor Paulo, isso, os avós querendo assumir coisas que não são dela.
na criação, na orientação das crianças, no que diz respeito, especialmente, né, na puericultura, nos cuidados e tudo mais? Eu, honestamente, acho que toda essa mudança que a gente falou, cada vez menos. Acho que depende muito da relação da filha com a mãe mesmo, do casal com os avós. Então, eu acho que cada vez menos isso tem acontecido, até pela independência. Mas a gente acaba vendo assim, acho que eu ainda vejo muito, e uma das coisas que a gente coloca como tóxica é quando você tem uma dependência financeira ou uma dependência, até porque você consiga manter sua rotina de trabalho. Então, aquele avô que não está lá porque necessariamente que ele quer, que precisa estar lá, acho que esse conflito é maior. Porque daí o papel que ela assume é diferente. Mas então, eu acho que depende muito da relação, né, principalmente da mãe com a avó, mas quando existe uma dependência financeira, quando existe uma dependência da logística, eu acho que é um inconsciente de assumir esse papel e se ver também o direito de opinar mais e de controlar mais. Então, acho que é bastante complexo isso, a gente tem que ter muito cuidado, e aí acho que também o papel do casal conseguir se impor e se proteger também, porque acho que é uma proteção, né? Agora, a gente nem sempre é capaz de demonstrar o amor da forma que o outro gostaria de receber. Acho que essa é uma complexidade, mas isso traz um pouco da minha relação, por exemplo, que eu tive com os meus pais, do que eu sou capaz de oferecer para o meu filho, e acho que todas essas dificuldades também acontecem em relação aos avós, o que faltou, o que percebeu que faltou, o que achou que não fez de forma, e muitas vezes uma compensação em relação ao neto, né? Seria muito bacana se a gente conseguisse enxergar que às vezes o amor ele vem de forma torta, então às vezes a gente não recebe exatamente, mas acho que o mais difícil, eu falo que não existe avô nem avó ideal, da mesma forma que não existe pai nem mãe ideal. Então a gente tem que, talvez, os dois lados, abaixar um pouco a régua na cobrança para a gente conseguir se entender um pouco mais, né? Linda, uma outra questão aqui, pegando o gancho do Dr. Paulo. Seguinte, aqui na Nova Cidade, nesses 8 anos, eu estou falando de coisas que foram trazidas por netos adultos. Aí, netos que nasceram nas décadas de 1990, 1980, 90 e tal, e hoje viram nos avós o apoio para profissões, orientação sexual e várias outras coisas. Eu tenho muitos relatos disso, que não tiveram com os pais. Existe hoje dos pais, eu observo isso, não sei se é uma percepção errada, de ter uma perfeição do filho, uma perfeição da maternidade, com tantas coisas que as crianças têm que fazer, quantas coisas são oferecidas, ou seja, é um script que eu não conseguiria seguir como mãe. Então, ainda bem que eu já fui mãe, já estou no papel de avó. Sim, eu acho que tem sim um ideal muito grande, né, a ser cumprido, e acho que a Maria deve concordar com isso, o Paulo também, e alguns que estão aqui. A gente está numa cultura muito determinante de sucesso e felicidade, né? E isso são duas pragas, né, na vida, eu acho, desculpem falar assim. Porque isso invade todas as coisas, né? Então, como o Dr. Paulo falou, não existe um avô, uma avó ideal, não existe uma mãe e um pai ideal, né? Existe o tempo todo a gente tentando melhorar e fazer. Então, às vezes, os netos podem vir conversar com os avós, coisas que às vezes eles não estão se sentindo à vontade de conversar com os pais, mas não porque isso signifique um demérito dos pais, ou que esses pais perderam a importância, mas às vezes o avô e a avó, porque eles têm uma convivência que não está cheia de expectativas, eles são mais brandos. A gente é mais brando, porque a gente já viveu aquilo. Então, claro que todas as vezes é que a gente pode ver isso com os amigos, enfim, a gente gosta de conversar com gente que é branda com a gente, que entende, que ouve, que não julga, né, que acolhe, até com o avô e a avó de poder dizer, olha, você já experimentou falar com o papai e com a mamãe? Ah, mas o papai e a mamãe estão muito ocupados. Não, mas vamos tirar um tempo para falar sobre isso.
Então eu acho que o avô e a avó podem ser, sim, inclusive, fonte de orientação, às vezes, de profissional, né? Porque alguns já viram. O Dr. Paulo trouxe uma coisa importante, porque eu vejo muitos pais, embora adultos com filhos, dependendo financeiramente dos seus pais, né? E isso, claro, a gente vive numa sociedade que a independência se dá quanto mais você anda em cima das suas próprias pernas financeiramente. Quando você depende, você abre um espaço, né? Então, eu acho que hoje a gente tem tantas informações, a profusão é tão grande, a rapidez é tão grande, a rede social toda hora. Façam uma experiência, fiquem passando a rede social, é uma coisa quase esquizofrênica. Você vai da tristeza para a alegria, daqui a pouco alguém vai dizer como é que você tem que comer, daqui a pouco tem que dizer como é que você tem que dormir, como é que ajudar. Eu acho que atrapalha. Então a gente precisa baixar essa régua, né? Viver uma vida mais real, e a vida real, ela não é fácil, ela é de luta mesmo. Ela é assim, cheia de desafios, erros, enfim, dá um trabalho danado, não é? Mas eu acho que para a gente ter a conexão, a gente precisa incluir na conexão os conflitos, né? Porque do conflito a gente não escapa. Não sei se eu respondi. Sim. Eu respondi. Eu acho que isso tem um livro, não sei se alguém já leu aqui, que é muito bom, chama Nação Dopamina. Né? E ele fala muito sobre isso. Tem duas coisas que falam muito sobre isso, que é a Nação Dopamina e alguns documentários, alguns documentários da Netflix, um é do Facebook, que é super conhecido, né? O outro do YouTube, que mostra essa dependência maluca de prazer que a gente está tendo hoje, de estar sempre tendo prazer em tudo que a gente está fazendo, né? E às vezes você tem que passar por resiliência, fracasso, etc. O Dr. Paulo deve até ter mais estudos falando da nova geração que está super difícil de passar por problemas, né? São gerações tão difíceis de ter algum problema, de saber lidar com tudo. E é, lógico, não só uma culpa deles, porque hoje você pede comida e está na sua porta em meia hora, você pede no supermercado e em 15 minutos está aqui. Então, como que, às vezes eu falo para as minhas filhas assim, olha, hoje eu não tenho porque a mamãe tem que ir amanhã no supermercado comprar. Ah, mãe, pede um Rappi. Você fala, meu Jesus, como eu vou conversar sobre isso? E para um avô e uma avó também, às vezes minha mãe fala assim, olha, hoje, sei lá, que minha mãe não cozinha também, né? Ela também tem muito isso com as minhas filhas e os meus sobrinhos, né? Ela brinca assim, mas tem brincadeiras, etc, que ela traz lá. E aí tem esse imediatismo muito grande, né? Que essa nação tem de felicidade e tudo mais, que às vezes eu acho legal essa coisa da calma, da casa do vô e da avó, etc, trazer essa conexão que a gente está nesse, né, sem parar assim, na Nação Dopamina traz muito isso. Eu tenho muita aflição disso, eu sou uma pessoa que eu gosto da gente chegar em casa e meu marido, mas acho que é legal a gente trazer esse assunto que a gente não falou ainda também, que o Dr. Paulo tocou algumas vezes, mas a gente pode trazer mais profundo sobre os cônjuges, sobre os pais também, né, nesse ponto. Então, em casa, essa coisa do vô e da avó, a gente traz muito uma conversa também, às vezes, que ele toma a frente antes de mim, porque é melhor. Então, a gente é um casal ali com os filhos, com todas as formas de famílias que a gente tem hoje, né, enfim, do cônjuge, por exemplo, eu falo cônjuge por causa disso, e trazer isso de uma forma saudável e a conversa dentro de casa também de como lidar com isso, como lidar com aquilo, sem o cancelamento. Como trazer, putz, olha, a minha filha conversou só com a avó sobre aquilo, não trouxe pra gente, mas o que aconteceu? Né? Isso já aconteceu com a gente também. E aí eu fui conversar, por que você conversou com a vovó e não com a gente, né? E aí ela explicou, falou assim, porque eu já vi a vovó fazendo isso e aquilo e eu achei que ela ia me responder mais rápido. Tudo bem, foi só isso, né? Então, às vezes não quer esse monstro de que conversou com a vovó antes de conversar com a gente. E agora é simples, né? Eu teria uma provocação para os três. Tá? É o seguinte, os filhos hoje, é uma percepção de muitos avós, eles são caretas. Ai, por quê? Vou dizer, os avós, eles participaram, eles são baby boomers. E aquela geração que nasceu logo após a Segunda Guerra, a gente fez tudo, gente. Participamos de todas as revoluções possíveis e o estoque não acabou, por aí vai, né? Revolução feminina. Algumas mães pensam que
que o trabalho é difícil, as avós vão dizer, porque sempre a gente acha que fez melhor do que quem está fazendo. Eu trabalhei, voltei para trabalhar, da licença maternidade mesmo, já pensei isso, tá? Confesso. Em condições muito piores do que as mães voltam hoje, que bom que as mães voltam hoje. Então, eu converso com muitos avós que, diferente do imaginário coletivo, eles são muito mais abertos, muito mais liberais em algumas questões. E aí, Brenda, eles usam o silêncio de ouro, porque se não cancela a gente, porque a gente fez coisas que os filhos reprovariam. Então, vamos lá, quero que cada um de vocês diga sobre isso, assim, esses avós que são os avós Você sabe que eu fico pensando sempre nessa mudança geracional, né? Vai ser o meu próximo texto com a Fê lá no Just. Eu vejo uma geração que tinha muito medo dos pais. Uma geração, eu falo que é a geração dos medrosos, que eles tinham, o respeito ele vinha através do medo, é uma educação punitiva muitas vezes, e eu vejo essa geração hoje com medo dos filhos. Sim. Então eu fico com muita dificuldade em repetir o erro do que eu recebi. Então eu recebi pouco amor do meu pai, ele nunca disse nada para mim, então às vezes eu faço eu erro a mão para o lado contrário. Então essa mudança que você falou, eu acho importante a gente pensar, porque a gente sempre traz para a educação dos nossos filhos a educação que eu recebi. E os avós também têm esse peso, né? Então, eu acho que existe uma transição, uma mudança geracional. Eu não sei só se de caretas, mas eu acho que hoje em dia de medrosos mesmo. Acho que a gente vê uma geração que tem muito medo dos próprios filhos. E aí os avós têm um papel muito importante, porque eles entram nisso. Então, é muito diferente eu ter essa liberdade de conversar com meu avô e de falar alguma coisa que eu não estou conseguindo falar para os meus pais. Isso ser muito positivo. É uma das coisas dela. Quando a gente fala da verdade, acho que esse é o ponto mais positivo, essa relação aberta. E essa troca com o avô, maravilhoso, a gente fala do lado negativo, mas reduz a diminuição de depressão dos avós. Essa relação é riquíssima para os dois lados. Mas é muito difícil ver uma geração que não consegue controlar os próprios filhos. Acho que deve ser afetivo também para os avós. Aí eu te pergunto, eu jogo para você, deve ser muito difícil também saber isso. Eu acho que vai ao encontro, né, dessa questão da idealização, né? Então, os pais têm muito medo o tempo todo de traumatizar, e eu acho que a psicologia tem um papel nisso, porque a gente, desde os anos de 1980, 1990, a psicologia foi muito divulgada, e aí a gente caiu num certo psicologismo, e que é repetido muitas vezes sem ter a menor noção do que se trata, e tudo vai traumatizar, não posso dizer não vou ter que dizer sim, e eu acho que vai criando um poder para a criança, né? A criança vai ser no centro, né? Quando na verdade isso implica em desproteção à criança. A criança não tem idade para ser o centro, ela é para ser cuidada, ela não é para cuidar dos pais. E muitas vezes esses papéis são invertidos, que a gente até tem um termo para isso que a gente chama de parentalização, e você vê crianças sendo pai e mãe dos pais, né? Então os pais têm muito medo de, não sabem qual é a diferença de autoridade e autoritarismo, são coisas diferentes, né? E tem medo disso, e eu concordo, Elizabeth, eu falo para as minhas filhas que elas são muito caretas. Eu falo para elas, vocês são muito caretas, não é possível. Né? Eu tenho 63 anos, acho que penso, né? Porque elas têm, mas eu acho que essa caretice, vamos chamar assim, entre aspas, desculpa, aqui não tem nenhum tom pejorativo, né? É no sentido de que é uma preocupação em fazer o certo, preocupação em não errar. Então você termina perdendo um pouco aquela tomada de risco, que eu venho de uma geração, de uma mãe dos anos 50, nasci em 59, fui criada nos anos 60 e 70, uma educação super rígida, né? Mas eu acho que a gente tinha uma relação mais real com os pais. A gente precisa conhecer mais os pais da gente, e a gente precisa deixar que os filhos nos conheçam mais. Porque eu acho que isso muda a relação, né? Porque senão fica uma relação assim meio aprisionada, não pode isso, não pode aquilo. Uma vez eu estava
Desculpa ficar falando de coisas pessoais, mas acho que ilustra um pouco. Se estiver enchendo um pouco, vocês me avisem que eu paro. Mas assim, um dia eu estava conversando sobre namoro, não sei o quê, uma das minhas filhas disse, mãe, não, para com isso, porque pai e mãe é uma instituição. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é essa coisa careta, muitas vezes, e que é tão bom para os filhos poderem ver os pais, se não derem certo, enfim, vão procurar outras vidas, mas se os pais se amam, se gostam, a criança está feliz, a criança quer pai e mãe bem, namorando, saindo, tendo sua vida, né? Podendo ter suas coisas, não vivendo somente para eles. Então eu acho que isso é uma questão bem importante de ser pensada. E isso você vê automaticamente muito fácil nas crianças. Porque eu ao redor vejo muitas amigas, amigos, ou até não amigas, amigos, colegas e tudo mais, que tem esse medo, né? E aí a criança domina, mas a criança quer o limite. Ela precisa de limite, porque ela não sabe até onde ela pode ir, ela não tem a noção do todo. Né? Então, quando os pais fazem muito isso, tem muito pai com medo mesmo, tem medo do julgamento próprio, medo do que carregou e não quer carregar, enfim, é muito, muito louco isso, né? E quando traz isso, eu vejo muitas vezes as pessoas com esse medo, e aí a criança vai dominando, porque ela não sabe o limite, ela não tem o limite, ela vai até ela não saber mais. Então você vê a criança perdida muitas vezes, né? Ela não sabe onde que ela, o que ela faz, qual é o papel dela naquele momento. Fala no papel mesmo dela naquele momento, né? Que é muito engraçado. Isso que você falou, que me puxa bastante também, é a blindagem do relacionamento entre as crianças e os pais, né? Então é blindar o pai e a mãe, aquela coisa do desenho, que nem Chapeuzinho Vermelho você falou da avó. A avó da Chapeuzinho Vermelho é aquela avó que está sentada em casa, esperando a comida, não sei o que, do cabelo branco. Essa blindagem de como se fosse um papel que você vira a folha, né? Dos papéis das pessoas. É muito louco isso, né? Porque tem que quebrar isso. Eu acho que a gente está passando, eu sinto assim, que a gente está passando agora por uma época que daqui a pouco a gente vai começar, nossa, lembra naquela época que as coisas aconteceram assim? Porque tudo é um período, né? Então a gente está indo de estudos, etc. Então as pessoas dizem, eu estou indo namoroso porque da última geração todo mundo era rígido, bravo, tudo tem que ser um equilíbrio. Tem coisas que não são necessárias falar. Sai mal, sai vai de cada um, pode, né, no canto do pensamento, enfim, etc. Às vezes pode ser bom para uma criança, não bom para outra, tem que saber das crianças também. Acho que a gente tem falando muito geral aqui, e quando a gente vê filhos, netos, um é muito diferente do outro. Então, às vezes, o que funciona com um não funciona com o outro. Essa troca é legal e importante, porque não é uma coisa geral, né? Ó, os meus filhos todos não pode falar não, só tem que falar assim e conversa. Mas todos tem aquele que dá quadrada que vai derrubar tudo aqui, você vai ter que falar não, você vai ter que ir ali no canto, porque ela... eu já estou falando mais nova, né? Não está entendendo o que está acontecendo. E aí, eu sou um pouco careta, mas eu vou negar, eu vou fingir que não sou. Bem, essa provocação da caretice, como diz a Brenda, no bom sentido, tá? Porque às vezes a gente só um minutinho agora que a gente vai fazer uma coisa legal. Sorteio. Epa! Só para poder depois voltar com a caretice. A Fê vai me ajudar. Vamos lá. Tá claro? Vamos lá. Vai me ajudar, não sei como, mas vai. Quem é que faz aniversário hoje? Eu fiz ontem. Ninguém faz aniversário hoje? Bem, quem faz aniversário, deixa eu ver, vamos lá, Fê, no Dia das Mães. Quem fez aniversário no Dia das Mães? No Dia das Mães foi que dia? 14. Nada? Tá difícil, hein? Dia dos Pais, 12. Dia dos Pais? Nada? Não, Dia dos Pais varia de... Calma o seguinte, espera aí que a pergunta do Dia dos Avós. Primeiro, quem sabe que dia é o Dia dos Avós? Melhor ainda. Tem que acertar. Quem respondeu 26 de julho? Quem foi o primeiro?
prêmio vai para ela? 26 de julho. Julho. Calma aqui, vai melhorando. Vamos lá. Porque o sorteio a pergunta mais complicada vai ser nós temos 4, é isso? Engraçado eu esqueci, né? No dia do lançamento do site, 26 de julho, olha essas coisas, eu esqueci isso na hora que eu estava falando. Então, 26 de julho, desculpa, você é? Dominique. Dominique. Vamos lá. Dominique. Agora vamos lá. As 3 perguntas seguintes. Qual a origem do Dia das Mães? Beatriz, você sabe a origem do Dia das Mães? Beatriz não sabe, Beatriz está muito legal. Ninguém sabe? Nossa Senhora. Você sabe? Dizem que é Santa Ana e São Joaquim. Ixi, peraí que você está atrapalhando uma coisa com a outra. Aí você está atrapalhando uma coisa com a outra. Ninguém sabe a origem do Dia das Mães? Vamos lá. E a origem do Dia dos Pais? O Dia das Mães é tão chato. Gente, tá difícil, né? Agora, o que é que a gente vai fazer para perguntar? Porque a pergunta mais difícil eu estou deixando o prêmio, que é maravilhoso, para o final. Então vamos lá. Tem mais difícil que isso. Tem sim. Ninguém sabe a origem do Dia das Mães. Gente, vocês celebram tanto o Dia das Mães, fez tanta questão, a gente pode chegar perto, né, prêmio? Não sei o quê. Ninguém sabe como é que começou o dia. Foi agora. Vamos lá. Quem é que aniversaria em maio? Pronto, os aniversariantes de maio, aqui, vamos, por favor, Pedro, para a Marilena, segundo prêmio. Vamos lá. Quantos? Falta agora também. Você tem nenhuma pergunta para fazer para a galera aqui, Nelson? Certo, vocês podem ter uma pergunta para acertar também, porque a pergunta mais difícil eu vou guardar para o fim. Vocês têm uma pergunta aqui que vocês podem fazer. Brenda, tem alguma coisa? Se não tivesse quem nunca, acho que não ia ter. Bom, então vamos lá. Agora que a gente vai entrar no mês de junho, quem é que antigamente, hoje não faz o menor sucesso, sabe? Mas antes era o santo que era agora. Quem falou Santo Antônio primeiro? Quem não fez o prêmio, por favor. Agora vamos lá. A última pergunta, que essa daí é a pergunta que vai ganhar um prêmio maravilhoso. Eu quero que vocês contem, mas contem direito. Aí não vale enrolar, que eu juro que eu não vou me atrapalhar o dia. Ok? Não vale para a Ana Roberta. Ana Roberta é minha nora. Ela sabe. Eu não fui a dona do aplicativo das casas. Não. Só para deixar bem claro. Ana Roberta está fora dessa resposta, porque a gente não pode. Como é que a gente fala quando privilegia parente? Fazer o quê? Nepotismo. É o seguinte, eu quero, por favor, quem sabe dizer corretamente a origem do Dia dos Avós, 26 de julho. Tem que contar direito, porque esse prêmio é maravilhoso. E o Pedro estaria postos, porque esse prêmio vai saber, mas contar direito. Aí, gente, vocês vão estar valendo o prêmio. Uma secreta ótima. Eu vou começar já, tá? Jesus Cristo tinha avô? Avó? Quem já falou Santos? Lúcia. Qual era o nome dos avós? Lúcia? São Joaquim e Santa Ana. Foi o Papa que destruiu pela. Não, gente. Se vocês já acompanhassem o portal Visibilidade, vocês saberiam ganhar um prêmio muito grande. Porque, a verdade é o seguinte:
Sim, dia 26 é porque homenageia os santos católicos, pais de Jesus Cristo, avós de Jesus Cristo, Santana. Quando começou e por que começou? Posso dar uma dica. No país católico da Península Ibérica. Quem acha? Descobri o país é país ibérico. Espanha. Não foi Espanha. Então eu acho que quem acessou mais perto para Portugal é eu. Então, Pedro, por favor, fala, sabe o que ele ganhou? Ele ganhou, Pedro, conta o que ele ganhou, Pedro. Ganhou R$1.000. Vou passar para minha sogra. Comigo da minha mãe. Prefere pagar a mão, falando da vida. Ei, gente, olha, é o seguinte, vocês acompanham a Rossidade, o Just Real, que vocês vão ficar afiados para os próximos eventos. Eu vou prometer que farei perguntas piores. Mas os prêmios também serão melhores. E aí a gente está aqui já chegando ao fim. Eu vou passar a palavra aqui para... Oi? Alguém tem pergunta? Pois é. Alguém tem alguma pergunta? Ainda Beatriz, ainda quer falar mais alguma coisa? Por favor, Ana também. Voltando sobre a caretice, nesses 20 anos que eu trabalho com histórias de família, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, falei igual meu pai, igual minha mãe. Eu quero perguntar se vocês já fizeram. Acho que não só falei, como pra mim tá impressionante como às vezes eu falo, gente, eu fiz exatamente, fiz a sequência de coisas exatamente igual era feito, assim, sabe? É uma loucura esse conhecimento que vai passando, assim. Mas eu sou careta de só para não voltar para não achar verdade. Eu viajo sozinha com meu marido todo ano, pelo menos uma viagem por ano, pelo menos uma. Tem anos que a gente faz uma vez. E a gente sempre começa, papai e mamãe vão viajar, a gente vai namorar, porque papai e mamãe, vocês estão aqui por causa da gente, sabe? Porque isso é importante, eu acho muito importante. Você vê a segurança que passa nas crianças, sabe? Que a gente vai, porque a gente volta, e que tá tudo bem, sabe? Só quero que vocês. Ana, sua pergunta, por favor. Obrigada aos três, estou aprendendo aqui. Mas eu estava comentando essa semana que eu vinha, semana passada, que eu vinha nesse evento e tal, com as amigas, e 3 delas me deram essa missão, eu uma missão. Parece, a pergunta é possível, que tem um movimento agora, e a pergunta é se esse movimento é só uma bobagem, uma tendência passageira, ou se realmente os estudos mostram que é uma coisa boa. O que está acontecendo? Que as minhas amigas contaram que aconteceu com as filhas e filhos dela. A criança nasce e a mãe diz, ou o pai do bebê diz, olha, esse primeiro período, papai, é só nosso. Né? O que significa isso? Os avós, ou qualquer outra pessoa, não vai à maternidade, né? Não vê a criança por 1 mês ou 3 meses até. Temos 3 amigas nessa situação. E por isso? Porque é um momento nosso, é uma coisa nova, é a família central, é aí os nossos laços, tem várias explicações. Então eu estava perguntando para você como mãe, como é? Isso é só uma bobagem passageira, né? Ou um modismo, né? Não é uma bobagem, aí já tem uma bobagem. Ou realmente tem algum fundo relacionado à saúde e à criação de laços, como pós-pandemia, pós-pandemia e tal, mas parece ser uma coisa que 3 amigas de diferentes locais com a mesma questão, eu falei, opa, acho que elas devem estar seguindo a mesma pessoa no Instagram, não tem nenhuma base científica, mas eu acho que, brincadeira, mas eu acho que tem muito de resquício da pandemia, e acho que a gente tem que entender um pouco isso também. Então, durante a pandemia, eu vi que algumas coisas boas ficaram com a maternidade, por exemplo. Aquele show de maternidade que a gente via antigamente, em que eu já cheguei, eu trabalhei muito tempo mais, eu entrava no quarto, tinha garçom, parecia que eu estava entrando e às vezes o garçom me oferecia uísque, eu trabalhando, e eu ia só pode mandar, hoje obrigado. Então, eu acho que ficou um pouco algumas coisas positivas da pandemia. Então, eu acho que realmente a quantidade de visita que a família recebia, mas não existe muito do ponto de vista técnico, obviamente, nada sobre isso. Acho que talvez uma preocupação em relação a doenças.
E aí, independente de quem seja, blindar um pouco mais esse bebê. Mas eu acho que fazer parte do grupo de apoio é sempre bem-vindo. Basta saber se esses avós são do grupo de apoio ou não. E talvez esse seja o julgamento maior que eles devem fazer antes de criticar. Acho que talvez sentar e conversar para que eles sejam um grupo de apoio e não sejam julgadores. Acho que esse é um ponto inicial para a relação melhorar. Eu acho que eu posso fazer uma pergunta também, e aí eu trago tanto para você quanto para mim da parte cultural. Meu marido é metade americano, então eu tenho umas coisas de cultura dentro da minha própria casa bastante, assim. E lá a família dele nunca entendeu por que a gente tem uma janelinha que abre depois do parto e as pessoas vêm o bebê lá e abrem e a janelinha. Para eles é uma coisa muito louca, porque eles não vão nem no hospital. Então, meu cunhado, minha cunhada, meu filho, todo mundo da parte lá não vai nem no hospital, né? Então, eu não sei se tem um ponto cultural também que pode fazer uma diferença. Nós, latinos em geral, a gente tem essa coisa da família, de vir, de fazer a festa, de fazer o docinho, de fazer a lembrancinha, que com a pandemia foi assim. A pandemia foi, eu acredito muito na pandemia também, mas eu tenho uma pergunta para vocês dessa parte cultural, porque eu passo um pouco, não passei porque minhas filhas nasceram aqui, então. A menina nasceu no meio da pandemia, então ninguém podia mesmo. Minha mãe e meu pai foram e tal, meu sogro, todo mundo foi, mas a Lula nasceu antes e eu lembro que eu falava, gente, mas eu vou estar recém-parida, eu tenho que receber, eu estou aprendendo a amamentar, alguém vai entrar na sala. Então foi uma mudança de visita, lógico, para mim, não falando nem da minha mãe, sogro, sogra, não, meus cunhados, para mim, eles eram minha rede de apoio, e aí veio essa produção rede de apoio. Mas do restante foi um alívio. Assim, de falar, porque eu não vou ter que receber ninguém, eu tô aqui só com as pessoas que são íntimas, se eu tiver de pijama tá tudo certo, e se a médica entrar e sair tá tudo certo, sabe? Lá fora não tem nem isso, né? Eu costumo brincar e dizer, se vocês não quiserem receber ninguém, pode falar que a culpa é minha. Mas porque alguma autoridade, não há tanto quanto tínhamos, mas ainda existe. Então, se você não está se sentindo confortável de receber ninguém, acho que talvez o pediatra também seja uma proteção nesse sentido, mas eu acho que tem que pensar na rede de apoio mesmo. Talvez o diálogo está faltando, acho que não existe nada técnico que possa comprovar essa separação. Mas eu tenho visto esse movimento, tá? As minhas amigas que tiveram filho pós-pandemia, a maioria, amigas, não conheceu os filhos no primeiro mês. Se é muito íntima foi no primeiro mês, e se é médio íntima, segundo e terceiro mês. A maioria. O principal é essa voz, mas mesmo assim, antigamente, como amiga, você podia ir lá levar uma flor, levar alguma coisa. Hoje em dia, tipo, olha, não lembro. Mas olha que mudança interessante, porque se a gente for levar em consideração, eu estou 20 anos na pediatria, no começo das minhas salas de parto, eu via mais a avó, mãe da mãe, na sala de parto, do que o pai. E hoje em dia eu acho isso inaceitável, mas isso acontecia. Então talvez é uma evolução, acho que a gente vai amadurecendo aos poucos também, né? Talvez o pai também esteja tentando um pouco mais de espaço, e a gente falou sobre isso. E aí, às vezes, eu já vi o pai na minha consulta pedindo, pelo amor de Deus, pede para a avó, posso colocar fralda? A avó não sei colocar fralda. Então o pai estava pedindo autorização para deixar no próprio filho, porque a avó que estava lá não permitia isso. Só que elas relações tóxicas. A gente falou que a gente tem que trabalhar. Agora, isso que você trouxe é interessante, porque eu estava lendo um trabalho de 1985 de uma antropóloga, Tânia Salem, que é uma antropóloga da UFRJ, e ela estava falando casal grávido do projeto. Né? E ela fala exatamente, olha, 1985, ela fala de um movimento naquela época, de um ensimesmamento do casal com a gravidez. Então, deixando de lado para que se forme um ninho, para que cada um tenha a sua experiência, para que não haja interferência das famílias de origem. Olha, era 1985. Agora você trouxe isso, eu falei que coisa interessante, né? Porque já era falado lá atrás dessa mudança, porque eu acho que os anos de 1980 eu estou falando bastante, porque trouxe muita mudança mesmo desse ponto de vista, a maternidade alternativa, os tratamentos alternativos, os partos alternativos também, né? E ela fala dessa coisa do ensimesmamento do casal, o casal sozinho com a sua cria, né? Como se fosse assim, depois de um tempo que a gente vai formar desse ninho e conseguir ter segurança, a gente vai deixar as pessoas entrarem nessa roda, né? Mas eu não sabia que hoje isso estava sendo uma coisa mais comum. Mais alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa, sabe? Eu tenho uma filha de 18 anos e o que está acontecendo com a gente agora
Mas eu acho que a gente, como mãe, como mulher, quando a gente está grávida e vai ter um filho, e o filho nasce, é uma oportunidade de você se reaproximar da sua mãe pelo afastamento que você teve por conta da faculdade, da vida profissional que está começando, uma série de coisas. Eu acho que isso acontece. A minha mãe foi minha consultora de absolutamente tudo quando eu tive minha filha, de amamentação, de sono, de qualquer outra coisa, foi minha grande rede de apoio. E hoje, eu estou um pouco mais afastada dela, mas a minha filha tem nos meus pais uma grande referência. A gente mora longe, nós moramos aqui, eles moram no sul. A minha mãe fala com a minha filha diariamente. Eu acho que a minha mãe às vezes chega a ser mais importante do que eu para minha filha, sabe? Porque assim, é uma relação mas é uma relação bonita, é uma relação natural, é uma relação bem construída. Não há segredos, minha filha acha que há, mas não há, porque minha mãe às vezes me liga, olha, minha filha falou isso para mim quando ela nasceu. Hoje eles são para ela, né? E eu acho, assim, isso para ela representa tanto, é tão bonito, assim, eu não quero que isso nunca se perca, né? Então eu acho que os avós que estão aqui tentem, assim, claro que tudo com respeito, com equilíbrio, cada um no seu papel, mas tentem estabelecer e construir isso com os seus netos, porque isso é de um valor muito grande, né? Acho que tem o valor afetivo lá de você colocar o dedinho no café com leite, mas tem uma coisa também de apoio, né? De apoio emocional, né? Sabe? Saber assim, pô, eu não posso falar com a minha mãe está muito chata, muito obrigada minha avó. E ela tem a avó, né? E a avó vai até o limite, sabe? Que pode ir, quando passa me avisa. Então acho que tudo dá para acontecer, né? E você fez uma pergunta que eu acho que eu não foi respondida. Eu acho, é uma opinião minha, que filho de filha é diferente de filho por uma mãe, entendeu? É verdade. Eu tenho 2 irmãos. Os filhos dos meus irmãos não são próximos dos meus pais, como a minha filha é. E isso é um momento que na minha família foi natural. Né? Mas é evidência científica, a sua resposta sim, exatamente. Acontece, mas é porque eu acho que tem uma relação de mãe e filha que isso, assim, eu sou da Logamento, tá? Então eu super defendo o papel do pai, acho o pai super importante, acho tudo. Mas eu acho que não existe relação com mãe e filho. Né? É uma relação muito especial. Eu acho que é por conta disso. Que bom que é comprovado cientificamente, porque eu vivo isso e acho que existe sim uma diferença. Você perguntou e eu acho que ficou meio no ar assim essa resposta. Desculpe, Brenda, tem mais uma, só pra gente Vamos um pouco também do que ela estava falando, eu queria falar um pouco da relação com os meus avós também. Porque hoje a gente vive num mundo tão caótico, tão cheio de coisas, eu tinha tanta incerteza que como milênio, né, me vem dessa início de vida adulta, tão perdida, e onde eu busquei mais conforto justamente nas coisas que eu via com os meus avós, nos momentos que eu tinha com eles, e de como tudo era mais tranquilo, tinha uma consistência, o tempo de ir na pracinha, o tempo de viver o dia todo, né, que hoje é uma coisa que está muito perdida. Então, mas isso, falando de tendência de mercado, estudos de mercado de tendência, é uma tendência para tudo. Porque a gente está mudando a planta lá dentro de casa, o tipo de roupa que a gente está usando tem mais mudado do que mudado, porque é isso, a gente está buscando esse fio que a gente tinha dos avós. E eu olhei para dentro e buscar isso realmente que eu via ali com meus avós, então, tipo, os valores, foi o maior presente que eles puderam me deixar, assim, porque hoje, sentar com eles aqui, eu me vejo buscando ainda conforto no que eu vivia dentro. Posso fazer uma pergunta? Não, é só um ponto também, ela falou que a filha dela está super avançada e eu acabei de ser mãe, eu fiquei mãe com 24. E foi incrível quando nos uniu, eu e minha mãe, assim, foi incrível, apesar dela estar vivendo, dela ter vivido a maternidade dela totalmente diferente do que eu quero viver a minha. Ela veio falando, agora a introdução alimentar é sopinha. Eu, não, mãe, agora já não é mais assim. Aí ela, mas como você vai dar comida inteira pra ela? Eu falei, mãe, agora é assim. E assim, o pediatra dela foi feito maravilhoso, muito. Então eu tenho essa troca com o meu de Dr. Paulo, que ele, graças a Deus, é um pediatra que acolhe muito, porque eu fico com muito medo de errar, porque ela mora longe, eu basicamente sozinha a maior parte do tempo, e assim, acaba andando, obviamente, mas dá um certo conforto. Alguém fala, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, e ela, apesar de distante, consegue ser minha rede de apoio todos os dias. Então, eu tive esse afastamento com ela, assim, mas agora a maternidade
maternidade nos uniu muito, mesmo uma maternidade totalmente diferente uma da outra. Mas foi muito importante pra gente viver esse momento juntas. É a pessoa que eu mais confio, é a pessoa que eu mais, tipo, mãe, olha o que a Filipa fez. Mas olha que legal isso que Depois você você se falou. afasta de novo, viu? Mas olha que eu gosto de textos e poemas. Eu acho que você viveu exatamente isso. Quando a gente sai reclamando do que faltou. Na volta, com consciência e maturidade, a gente volta agradecendo o que foi possível ter e receber. E não lamentar o que ficou faltando. Então acho que é esse encontro que você teve novamente que a gente fala. Eu passei um momento difícil com a minha filha, ela engasgada, enfim, no começo, eu falava, gente, o que eu vou fazer com essa criança? E minha mãe falava, Gi, vamos comprar uma assim, vamos comprar uma assada. Eu falava, mãe, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí foi muito importante esse começo, porque eu nunca tinha colocado. E era meu grande sonho ser mãe, e eu me dedico muito à minha filha. Então, foi muito importante. Então, esse reencontro acontece. Gente, quem vai gostar? Pode, por favor, pode falar. Eu vou dar um depoimento rápido, fazer uma provocação. Nós acabamos de passar pelo dia, agora, dia 17 de junho. Eu tenho 3 filhas, todas moram, 2 casadas e uma mora sozinha, ela fazendo universidade, fora de São Paulo. Quando eu casei, o conselho foi assim, ó, não fique tão perto da tua mãe ou sogra que ela possa vir de chinelo, nem tão longe que ela possa vir com várias malas. Eu morava em Brasília, eu já morei no Brasil inteiro, no trabalho, sobre o mercado financeiro, e a minha filha mais velha é casada com uma outra mulher. Infeliz, e quando isso aconteceu, foi uma coisa, parece simples falando, né? Todo mundo fala assim, mas viver isso é outra situação. Minha esposa não aceitava, foi mais difícil lidar com minha esposa do que com a minha filha ou com qualquer outra coisa. E a minha esposa nós fomos tentando preparar ela até ela conseguir aceitar, mas as 2 avós, a minha mãe e a minha sogra tem 83 anos, a minha mãe tem 77, foram as 2 que falaram assim, ó, se você está feliz, você tem todo o nosso apoio. Então foram as mais velhas, as que deram os exemplos para a família inteira. Então, eu acho que é um assunto que a gente podia talvez aprofundar um pouquinho, se for possível, não sei qual é o tempo que tem aqui. Isso, uma segunda preocupação, que depois da Covid, que o Dr. Paulo falou, o assunto morte, perda, ele virou assim, tem muita doença mental, está todo mundo hoje precisando de ajuda. Ninguém é normal, né? A gente sabe disso. Mas hoje, acho que a sociedade inteira está assim num checkmate não só de meritocracia, de ser uma doença, mas assim, como lidar com as grandes perdas na vida. Né? Minha esposa perdeu a primeira gravidez, então eu já perdi o pai, já perdi o irmão. Todos nós vamos conviver com perdas a vida inteira. Como preparar os filhos, como nos preparar para as grandes perdas da vida que elas vão acontecer. Eu acho que isso aí é ótimo, é uma assunto para uma outra coisa. Tem alguém mais que gostaria de falar? Na verdade, era contar um pouquinho, acho que é uma coisa que eu vivo, é um conflito aí de geração que o Paulo acompanha, né? Acho que meus pais com a cabeça mais fechada, e aí eu fico sem saber o que fazer, que ficou doente. Passou vontade de alguma coisa, filha, por isso que tá com febre. Aí eu falo, não, mãe, é um vírus. Ai, não, imagina, tá com febre. Não, filha, mãe, nem febre, é vírus, o Paulo já falou. Filha, então o Paulo não entende. Eu tenho. Você precisa dar um xarope. Não, mãe, não dá um xarope pra criança. Não é possível que não tenha xarope pra tosse. Então, acho que assim, hoje eu já aprendi a escutar e falar, não, mãe, tá bom, realmente, acho que o Dr. Paulo ouviu um xarope. Aí ela faz um xarope caseiro lá com folha de não sei da onde e tal, daí eu tomo, sabe, para não dar para as crianças. Mas é isso, né? Eu aprendi a conviver, mas é um conflito que no começo eu me incomodava, porque eu queria provar que minha irmã que é enfermeira e ela acredita que ela, se sair no sereno tem febre, se ficar com vontade da febre. Eu levei ela na consulta, para ver se, né, fazia o... E ela saiu pelo toque de médico. Mas é isso, acho que é um conflito que é difícil de gerenciar, né?
né? Porque eu quero muito meus pais próximos, então agora eu vou levando. Meus filhos todos com doença, tem tosse e tal, cada hora, filho, eu tô achando de benzer. Ah, é mal olhar, não é? Não sei. Então acho que é uma. É um outono. Tô aprendendo. Só um instantinho, só para a gente já está chegando, agora eu por mim ficaria aqui até amanhã de manhã. Mas a gente tem uma hora para terminar. Então nós temos você, que quer falar, Beatriz, quem mais? Só para você. Vamos lá. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, Beatriz, você fica no final. Eu queria só responder muito rápido ela, porque eu também passei muito por isso no começo, e passou a rebatação, só pra dar aquela Eu contei muito isso, né? Eu falei que tem lá coisas que eu não vou poder contar na hora que foi passada, mas coisas que aconteceram. E passa quando começa essa troca, essa conversa e confiança, e pior, tá? Quando acontece alguma coisa que realmente você chegou a falar e aconteceu, acontece, fala, era isso, tá vendo? Completamente que alguém vai. É um exemplo, é uma coisa que talvez vai acontecer, simples às vezes, mas que passa essa troca vira mais Eu achei que até mostrar o painel final para mostrar para ela que existe livros, que existe vários. Ai, eu não tinha nada disso. Agora, vamos, por favor, você. Não, eu devo falar pra você, porque na hora que surgiu todo esse assunto, me veio isso em mente. Eu tenho uma mãe, minha melhor amiga, a nossa relação é assim, absurda. Até a minha própria irmã fala, não consigo entender, tipo, como você fala isso pra mamãe, como que, enfim, mas flui muito bem, sempre fluiu desde sempre. E a minha mãe tem a sua sogra, igual meu pai, mas meu pai tipo muda, né? Pra ele a sogra fala, pai, é impossível ter essa relação de homem, né, de sogra com ele, porque ele é uma pessoa fantástica. E a minha mãe com a sogra, parece que ela é a filha, e não o meu pai. É uma relação absurda das duas, e eu fico, mãe, como que você traçou isso a vida inteira com a minha avó, sendo que o filho é meu pai, e ela tem essa relação que passou muito para a família inteira. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais relação com a minha avó do meu pai, minha avó paterna, do que minha avó materna, porque ela é muito mais representativa até do que a própria mãe da minha mãe. Então, quando você falou que você tem 2 horas, né, no caso você tem 2 filhos, essa relação que a minha avó paterna representou e representa para todo mundo é o que realmente fez com que eu consiga me conectar muito mais com ela do que com a própria minha avó materna. E é um laço que ela fez com a família inteira, inclusive com a Nora. Absurda a relação delas. Eu já estou no meu 3º namoro, né? Não sou casada ainda. E aí eu fico, mãe, como que eu faço para ter essa relação de sogra com as minhas sogras? Aí minha mãe fala, esquece, sua avó fez isso, você nunca vai ter isso, porque foi da sua avó, não foi nem de mim. Então, torça para você ter uma sogra igual essa, e ter essa relação. E eu falo, ou seja, você pode ser essa avó. A esperança nunca deve cuidar. Eu sou Michele, brasileira, sou advogada, sou especialista em direito de família. Eu estou com uma dificuldade no escritório, que é essa questão dos avós estarem sempre impedidos de ver os netos. Sim, a gente chega muita matéria sobre isso. Eu vivo isso na prática. Eu recebo no escritório muitas demandas de avós pedindo a regulamentação da convivência com os netos. Então isso eu estou trabalhando no dia a dia e estou tentando entender. Vim aqui, parabéns pelo evento. Muito obrigada. Eu gostaria que muitos meus clientes estivessem aqui. A gente já chegou para todo mundo falar e essa é uma questão muito bem colocada. Obrigada. A Fê está nos controlando o horário, botando coisas para mim, então vamos por aqui. Leda, doutor Paulo e Mari, por favor. Gente, eu queria contar rapidamente uma pesquisa que foi feita por uma antropóloga com mães imigrantes mexicanas, mulheres que migram do México para os Estados Unidos e que deixam seus filhos com as avós, né? E essas mães nunca mais vão ver os filhos, provavelmente, nem esses filhos verão as mães. E essas avós são as avós mães. Eu queria encerrar contando essa pesquisa, porque essas crianças crescem com as avós e durante até mais ou menos uns 13 anos,
elas chamam essas avós de mãe. Quando elas passam dos 13 anos, elas chamam essas avós de abuelas. E uma coisa muito interessante, essas avós, nenhuma delas nessa pesquisa, e foram muitas, eu não lembro o número, mas foram muitas, nenhuma, em momento algum, deixou de preservar a centralidade do papel da mãe. Todas elas preservaram a mãe. Todas elas diziam, a sua mãe teve que ir para poder você ter uma melhor condição. A sua mãe disse que é assim que tem que ser feito. Então, eu quero terminar, porque para mim foi uma pesquisa muito tocante, né? Eu até me emocionei muito quando eu li, tem mais coisas a respeito, de que parece um pouco piegas, tá? Mas é que eu acho que as coisas que são feitas com genuíno amor, de fato genuíno amor, elas dificilmente dão errado, né? Tem erros, porque amor também tem erros, mas eu acho que a gente precisa preservar esses vínculos, porque o depoimento, como que você chama ali atrás, da sua avó? Você? Como você chama? Jéssica. Então, o depoimento da Jéssica é um depoimento lindo, né? Um depoimento, uma vivência de que ela vai carregar para o resto da vida. E isso é a maior sensação de pertencimento. Todos nós precisamos pertencer. Nós somos seres individuais, mas somos gregários. A gente precisa pertencer, como a sua filha, que na verdade continua próxima a você, por meio da sua mãe. Então, essas são as minhas últimas considerações. Muito obrigada. Eu acho que uma coisa que a gente conversou no nosso talk você falou sobre a mãe final, né, da mãe precisar, a avó, né, precisar entender que às vezes a mãe ou a filha, enfim, pode fazer um trabalho melhor do que ela. Eu achei tão lindo isso também. Sim, eu acho que as nossas filhas, nossos filhos, podem ser melhores pais do que nós fomos. Tudo bem, que bom, que alegria, né? A gente poder, claro que dá uma dorzinha, eu queria ter feito isso, mas queria ter trabalhado menos, queria ter acompanhado mais, queria ter, enfim, tantas coisas eu queria ter feito e não fiz, mas que bom que ela está fazendo. Então eu acho que a gente tem que comemorar, celebrar o fato dos nossos filhos poderem ser bons pais. Eu acho que isso é a melhor herança e legado que a gente pode deixar. Eu sempre gosto de fechar com a gente lê um poema junto, eu preparei duas coisas que eu queria ler. A primeira, eu acho que me remete muito à relação que eu tive com a minha avó, mãe da minha mãe, que está aqui também. Quando jovem, não tinha tempo para os meus pais, mas ela amava muito meus avós. Quando velho, meus filhos não têm tempo para mim, mas sou amado pelos meus netos. Acho que essa é a relação direta que a gente tem. E o Winnicott fala muito, e ele coloca, eu acho, uma coisa importante sobre ser necessário ser importante, né? Pais e mães bons tornam-se no futuro avós desnecessários. Eu falei desnecessários e não desimportantes. Seu filho deve conseguir autonomia para poder seguir sem você, mas ainda assim te amando. Os avós não devem sumir do processo, mas permitem que seus filhos sigam sua trajetória prontos e sozinhos. Quando criamos bem nossos filhos, não precisamos criar nossos netos. Podemos curtir a avósidade na sua melhor forma. Gente, eu ia falar antes, pelo amor de Deus. Não, tá quente, falei que tá quente. Não, eu acho que eu termino, como representante mãe, que a gente brincou bastante, né, sobre isso, eu termino falando um pouco assim sobre a compaixão. Eu quero muito falar sobre a compaixão. Eu acho que hoje ninguém é dono da verdade, a gente está numa era muito das verdades absolutas. E como mãe, você aprende muito isso, né? Porque você acha que você vai seguir A, B, o filho responde C, enfim. E aí nessa relação nossa com os avós, eu falei o tempo inteiro aqui porque eu acredito muito nisso. Como a gente está se descobrindo como mãe num papel novo, os avós estão descobrindo um papel novo. E a gente precisa ter essa compaixão que estamos numa jornada juntos, passando por uma nova fase.
né? Então é uma nova fase de todo mundo junto, né? Separado e não é sozinho, porque ninguém sozinho vai conseguir nada. Então eu acredito muito nisso da família e se somos mães e pais dessa maneira, vem de algum lugar, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente tem que respeitar esse lugar e andar junto com esse lugar. Eu acredito demais nisso. Quanta coisa eu aprendi nessa tarde. Eu estou muito feliz com um agradecimento, assim, de coração, tanto a vocês que nos ensinaram tanto essa tarde, tá? Brenda, doutor Paulo, Mário. E fecho aqui com um convite para a gente, no Conhecimento Meninas, fazer outras coisas dessa para frente e com o coração feliz e tranquilo, porque os meus filhos são melhores pais do que eu fui eles.